Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Antônio Damásio. Vou gravar de novo. Eu gravei um vídeo, deu 35 minutos. Eu editei, um arquivo muito pesado, deu uns 40 gigas de tamanho. E antes que tivesse completamente subido ao YouTube, inadvertidamente eu deletei e esqueci que não ia para lixeira. E simplesmente interrompeu a subida para o YouTube. Mas eu nem ligo, eu gravo de novo, feliz da vida, porque com o OBS fica muito bom. Então, gravando pela segunda vez, Antônio Damásio, Sentir e Saber. Nós estamos entrando, dessa vez, na terceira parte, sobre os sentimentos. Quase metade do livro. Essa segunda parte tem uma introdução, os princípios dos sentimentos, preparação do palco e o primeiro capítulo, propriamente dito, afeto. A introdução é um parágrafo, nem conta. Mas o texto de afeto é um pouquinho grande, se considerarmos os capítulos anteriores, que geralmente são 2, 3 páginas. Esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vou ler tudo, porque vai dar 1 hora de leitura, já que eu comento. Então, eu vou ler a introdução e a metade do texto hoje, e a metade do texto no próximo vídeo, o que vai dar quase que exatamente a mesma dimensão do vídeo. Então, vamos lá. Antônio Damásio, vídeo de número 17. Parte 3, sobre os sentimentos. Os princípios dos sentimentos. Preparação do palco. Os sentimentos. Mais à frente, a depender do que o texto e o livro como um todo vai confirmar ou não de minha impressão, eu quase chamaria de sentimentação. Então, em vez de chamar aqui de sentimento, eu chamaria de sentimentação. É um neologismo. Olha a minha cara de preocupação. Toda palavra um dia foi inventada, querido. Mas você vai mais tarde compreender, o texto trata, pela mesma palavra sentimento, duas atitudes, duas atividades, dois processos, dois fenômenos humanos diferentes, relacionados, mas diferentes. Então, eu faria uma distinção terminológica, manteria a raiz, então, sentimentação. Você vai ver mais à frente a razão e aí vai ter oportunidade de discordar ou não de mim. Discordar agora é criancice. Os sentimentos, as sentimentações, provavelmente começaram sua história evolucionária como uma tímida conversa entre a química da vida e a versão incipiente de um sistema nervoso em um organismo específico. Em seres muito mais simples do que nós, a conversa teria gerado sentimentos como um mero bem-estar e um desconforto básico, em vez de sentimentos sutilmente graduados, muito menos algo tão elaborado quanto uma dor localizada. Mesmo assim, que avanço notável! Uma precisão aqui. As células originais já eram dotadas da capacidade de sentir, entre aspas, mas pode tirar as aspas, o mundo externo. Algo tátil. Ali encosta, sabe que tem um troço ali. E uma conversa química com o meio externo, químico-físico com o meio externo. E essa habilidade inerente em termos inegociáveis à vida é o que Morin chama de computação. Computar o meio externo. Ao mesmo tempo, a célula precisa computar o meio interno.
Mas a computação do meio interno parece ser atributo de um sistema nervoso, porque a célula não tem um centro de controle para a operação do conjunto. O conjunto se opera um tanto quanto de modo individual. Cada organela vai fazendo o seu trabalho, porque a célula se montou assim, sem nenhum centro de comando, tudo aleatório, tudo ocasional, tudo circunstancial, tudo acidental, e, no entanto, vai se mantendo uma certa estabilidade, de modo que a organela está ali dentro e funciona como se fosse soberana. O conjunto do funcionamento independente de cada organela constitui aquela célula. Quando se desenvolver mais para o futuro, e bote futuro nisso, um incipiente sistema nervoso, esse sistema nervoso vai começar a tomar controle do conjunto interno da célula, das organelas. Aí nós poderemos, então, começar a falar de sentir a célula sentindo o seu funcionamento, a célula mapeando cada organela. Começa aí o que é, de um lado, sentimento, eu diria sentimentação, e a interocepção. Para o meio externo, bastam as propriedades básicas sensoriais, o tato, por exemplo, lá atrás, muito lá atrás. Depois, primórdios de visão e coisas desse tipo. Mas para dentro, não dá para você escutar, não dá para você ver, não dá para você ouvir. Então, o que você faz? Você desenvolve uma estratégia, não é que você faz isso porque decidiu. O desenvolvimento se deu no sentido de uma transferência do que é o tato para fora para o mecanismo de mapeamento interno, que é uma espécie de mapeamento tátil, né? Daqui a pouco o Damásio, e eu sei porque eu já li e estou regravando, eu não estou lendo o livro para depois ler. Eu estou lendo aqui pela primeira vez, mas esse capítulo eu já tinha lido. Então, daqui a pouco, ele vai usar uma expressão que descreve exatamente isso. O sistema nervoso toca os órgãos internos, de modo que é algo similar ao mecanismo tátil. Não é exatamente tátil, mas é similar. Então, vamos fazer essa distinção. O mapeamento das organelas, no primeiro momento, ele não existe, mas depois ele passa a ficar a cargo do sistema nervoso central. Uma analogia seria: a célula é uma sociedade anárquica e depois ela se torna uma célula com uma espécie de sistema hierárquico homeostático centralizado. Esses primeiros passos acanhados davam a cada ser uma orientação, um conselheiro sutil sobre o que fazer ou não fazer em seguida, ou aonde ir. Algo novo e de valor inestimável emergiu na história da vida, uma contrapartida mental de um organismo físico. Bem, essa contrapartida mental é preciso ter certa prudência aqui. Porque aquela primeira célula, que nem mapeamento centralizado das organelas internas tem, não tem mapeamento mental. O mapeamento primordial, antigo, original, pelos incipientes sistemas nervosos centrais, não é mental ainda, é praticamente mecânico. Assim como a célula responde mecanicamente ao meio externo, o sistema nervoso central vai lidar com as organelas da célula, do organismo, também de modo mecânico, não há mente ainda. Quanto mais ainda, consciência. Então vamos com calma. São etapas, né? Não há mapeamento interno e controle interno das organelas. A homeostase se dá mecanicamente, por inércia, por assim dizer, por repetição dos processos originais. Depois o sistema nervoso central se mete, passa a mapear e controlar a homeostase, reagindo a disfunções homeostáticas
que antes poderiam degradar a célula, caso isso não fosse possível. Depois, a emergência de mente, que vai tornar mais complexo o processo de mapeamento. E, finalmente, o estágio da consciência. São coisas completamente diferentes, a despeito de que uma vai se desdobrando da outra. É quase uma consequência, digo, determinística da fase anterior. Não há nada previsto, não há nada determinado. O futuro do universo é absolutamente aleatório. O movimento das partículas são aleatórias. Porém, quando partículas se encontram, o que é aleatório produz determinismo. Por quê? Porque quando a partícula está aberta, ela é uma potência. Ela pode interagir com N outras partículas e gerar N elevado a N outras grandezas e outros fenômenos da natureza do universo. Mas quando ela se liga àquela partícula e não àquela outra, ela estabelece um circuito fechado, circunstanciado e determinado, porque a partir de agora ela só se abre para as potências daquela interação. Então, o que era aleatório se torna agora determinístico. O determinismo é gerado pelo que é indeterminado. Isso é importante ter em mente, porque há muita gente que tem um pensamento muito simplista. Não consegue articular um universo que, numa perspectiva, é indeterminado e no outro passa a ser determinado. O determinismo não é causado por determinismos. O determinismo é causado por um estado indeterminado de partículas com comportamento indeterminado, mas propensas à interação, que constituem estados determinísticos. Vamos lá, então. Afeto. A variedade mais simples de afeto começa no interior de um organismo vivo. Afeto aqui é preciso ter as palavras, afetação, você é afetado pelo outro. E cuidado para você não já jogar aqui aquela carga de o afeto. Você olha para um bebê e acha lindo, olha para uma árvore e quer beijar a árvore. A palavra vai transbordar para esses momentos, mas aqui sentimento, afeto, interocepção, prospecção, mapeamento, são todas palavras no campo da física, no campo da operação mecânica da vida. Não é ainda a atribuição de processamento de imagens mentais. A variedade mais simples de afeto começa no interior de um organismo vivo. Bem, toda partícula é afetada por outra. Nós vamos cair num problema. O afeto, no sentido de você se dar conta de que tem alguma coisa ali, para além de você, não é um atributo meramente biológico. As partículas são afetadas mutuamente. O problema é você saltar dessa afetação, melhor do que afeto para mim, dessa afetação para uma operação interessada e controlada dessa interação. As partículas, até onde sabemos, seria uma surpresa absoluta que mudaria toda a ciência. Se chegássemos à conclusão de que as partículas se comportam como as células, mas as células passam a agir na interação a partir do seu interesse, que é a manutenção da vida. Então, há um nível de afetação diferente. Mas se a afetação é a constatação de que ali fora tem alguma coisa, a interrupção da inércia, a afetação não é uma propriedade meramente biológica, é física. Tudo se afeta. Poderíamos ampliar Heráclito. Não é que você nunca entra
no mesmo rio. Cada vez que você entra, o rio é outro. E nós poderíamos dizer, nunca é você de novo entrando no mesmo rio, porque a afetação te altera. Uma coisa é você livre de afetações e outra coisa é você depois das afetações. Muito bem. Surge de maneira vaga e difusa, gerando sentimentos ou sentimentações que não podem ser descritos ou situados com facilidade. O termo, entre aspas, sentimentos primordiais, para não confundir com os sentimentos, eu gosto de Mariazinha, eu tenho uma queda por Joãozinho. O termo sentimentos primordiais capta essa ideia. Em contrapartida, sentimentos maduros fornecem imagens vívidas e assertivas dos objetos que guarnecem nosso interior. Uma vaga percepção e uma percepção mais concreta, mais completa, digamos assim. Vísceras como coração, pulmões, intestino e das ações que eles executam, como bater, respirar e contrair. Tá vendo? Sentimento aqui é sentir. Eu estou sentindo meu coração bater. Eu estou sentindo uma fisgada aqui. Eu estou sentindo uma coisa ali. Eu estou sentindo uma coisa colar. Então não é sentimento no sentido, que saudade que eu tenho da infância da minha vida, essas coisas assim. Não. É sentir no sentido de mapear, computar, prospectar. Por fim, como no caso da dor localizada, as imagens tornam-se nítidas e enfocadas. Ou seja, era uma percepção assim meio superficial, meio verde, meio imatura, e com o passar do tempo, a evolução vai permitindo mapeamentos mais significativos, mais amadurecidos. Mas não se engane. Vagos, aproximados ou precisos, os sentimentos são informativos. Logo, não estamos falando de estética. Logo, não estamos falando de gosto. Sentimento aqui não é eu gosto ou eu não gosto. Bel adora quiabo, eu não gosto de quiabo. Se tiver que comer quiabo, eu como. Mas não é assim. Como foi a experiência? Então, sentimento é informativo e não há gosto, não há informação nenhuma no gosto. O gosto vai dar uma informação a você sobre a pessoa, mas o gosto não informa nada à pessoa. O gosto é uma apreciação estética e, no caso do gosto do paladar, tem aí um fundamento biológico, mas ele se traduz como gosto ou não gosto, mesmo com fundamento biológico, dependendo do organismo. Então, o sentimento aqui é heurística, é descobrir como está o funcionamento interno do organismo. Eles contêm conhecimentos importantes e implantam firmemente esse conhecimento no fluxo de imagens. Traduz o conhecimento, o mapeamento, o cômputo do estado interno do organismo para as imagens que serão tratadas pela mente, no caso de organismos dotados de mente, obviamente. Os músculos estão tensos ou relaxados? O estômago está cheio ou vazio? O coração está batendo com tediosa regularidade ou tem palpitações? A respiração está tranquila ou difícil? Meu membro dói? Bem, essa pergunta me parece um tanto tonta, porque você não pergunta meu membro dói. O membro dói ou não dói. Nós que temos o privilégio de sentir, ficamos sabendo sobre esses estados e essas informações são valiosas para a subsequente administração da nossa vida. Mas como chegamos a ter esse conhecimento? Frisem isso. Sentimento aqui é conhecimento, heurística. Não é sentimento como gostar da Chiquinha e do Chaves e não gostar de um outro personagem qualquer. O que acontece quando sentimos, entre aspas, em vez de apenas percebemos objetos no mundo em geral? Bem, essa frase não sei se está muito bem formulada, porque
a gente pode ter dúvida se ele está jogando tudo para o meio externo ou se ele está fazendo uma distinção entre sentir meio interno e perceber meio externo. E eu digo por quê? Porque quando você percebe o meio externo, é uma percepção, o pessoal chama de esterocepção, ou esterocepção, de externo, né? Externocepção, e você faz isso por meio dos sentidos. Então, os seus sentidos são como tentáculos, sondas de percepção. Você lança a sonda, o mecanismo da visão, o mecanismo da audição, se tiver ao seu alcance o tato. Você percebe e literalmente sente. Você mete a mão, estou sentindo que tem um negócio meio gelado aqui. Já viu esses programas de TV que a pessoa enfia a mão no saco e não tem o que ir lá dentro? Aí ela vai sentindo. Mesmo aí fora, você pode usar o verbo sentir com esse sentido de percepção. Só que no meio externo, você pode perceber de longe, olhando. Você não precisa jogar um neurônio lá. O neurônio que vai perceber, porque não é o olho que percebe, não é o ouvido que percebe, é o neurônio. Então o neurônio lança a sonda, que é a faculdade de enxergar, de ouvir, de sentir cheiro, de tatear. No caso do tato, o neurônio está preso aos limites do corpo, mas da visão não, né? Eu posso ver 3 quilômetros de distância. E aí a sonda recupera a informação do meio externo, traz para o neurônio processa. E aí percebe o meio externo. É o neurônio que percebe. Quando a gente joga isso para o meio interno, não tem diferença nenhuma. Não, para mim, diferença nenhuma. Só que o meio interno está limitado ao corpo, para dentro do corpo. Então não dá para eu olhar, não dá para eu escutar, não dá para sentir gosto. Eu preciso desenvolver uma espécie de tato de modo interno. Mas como eu estou dentro do corpo, eu posso, eu mesmo, neurônio, tatear. A gente tem o neurônio, inclusive, nos intestinos. Então, há um mecanismo de tateamento do organismo interno, que é a interocepção, pode chamar de sentimento, eu diria sentimentação, é a computação do meio interno. E isso, então, é transferido para o cérebro, que vai fazer a percepção desse estado. É a mesma coisa, você tem sentimento e percepção lá fora, sentimento e percepção cá dentro. E os dois acabam sendo sinônimos, momentos diferentes do mesmo processo. Se você só tivesse a sonda sensorial, você não construiria a percepção, porque a sonda é uma parte, mas a percepção é feita pelo sistema nervoso central. Mesma coisa internamente. Não adiantaria mapear se não tivesse sistema nervoso central, e não adiantaria o sistema nervoso central se não tivesse mapeamento. Então, é o mesmo processo, não é tão diferente assim. Só é diferente porque as exigências do meio são específicas. Agora, quando ele simplesmente diz o que acontece quando sentimos em vez de apenas percebemos, pode confundir a gente de achar que sentimos é para dentro e perceber é para fora. Quando para fora é tanto perceber quanto sentir, dependendo da circunstância. Por exemplo, quando você usa o tato. E para dentro é perceber e sentir. O que é necessário para sentir e não meramente perceber? Bem, essa distinção aqui é delicada, porque não dá para perceber sem sentir. Como você vai perceber sem sentir? Você reagiria mecanicamente. Uma partícula percebe, ela é afetada pela outra partícula, mas ela não sente a outra partícula, ou sente a outra partícula. Se você chamar a sentir de percepção, de afetação, sente. Ela não tem consciência disso, ela não opera em razão disso, ela vai ser levada à operação, à organização, que é consequência das interações entre as duas partículas, vai governar o processo.
Então ele está distinguindo entre perceber e sentir. Essa distinção é delicada. A gente precisa acompanhar o texto para ver em que sentido faz sentido você falar de percepção e de sentimento. Primeiro, tudo o que sentimos corresponde a estados do nosso interior. Beleza, mas não necessariamente, porque você pode enfiar a mão no saco e perceber uma resistência. Você percebe coisas com o tato para fora e para dentro. O que a gente deveria dizer aqui é que nós só podemos sentir os estados, nós não podemos enxergar, mas é perceber. Nós percebemos o meio interno. Como? Com uma afetação específica. E nós percebemos o meio externo. Como? Com uma afetação específica. Então ele está chamando de sentimento aqui um mecanismo específico do meio interno. Tudo que sentimos corresponde a estados do nosso interior. Ok, ele inverteu, né? Se eu estou sentindo alguma coisa é porque corresponde ao estado interior do meu organismo. Não sentimos a mobília à nossa volta ou a paisagem. Bem, podemos sentir se você for lá e apertar, né? Você pode apertar a mobília e senti-la, né? E só de pôr a mão e sentir, você percebe se aquilo é fórmica, se é madeira, mesmo que você não esteja olhando para ela, né? Podemos perceber a paisagem e a mobília, e essas percepções podem facilmente fazer surgir respostas emotivas e resultar nos respectivos sentimentos. Aí, viu? Aqui para mim há uma confusão entre o sentimento enquanto interocepção, percepção do meio externo e o sentimento como tradução estética. É um risco. Eu percebi isso na primeira leitura, estou lendo de novo e a percepção permanece. Há um risco aqui de confusão das pragmáticas heurísticas, estéticas e políticas. O sentimento, como afetação psicológica e mental por força da percepção de uma cena, é estético ou político. Por exemplo, nós estamos acompanhando o evento geopolítico lá na Palestina. Chamei de evento geopolítico para tentar deixar o mais objetivamente possível o fenômeno. É um evento geopolítico. Quem tiver inclinações políticas numa direção, vai aplaudir Israel. Quem tiver inclinações políticas em outra direção, vai aplaudir o Hamas. Isso não é percepção. Isso é avaliação política. A percepção é ter capacidade de perceber que lá tem um conflito geopolítico. Receber a informação. Agora, essa informação vai ser tratada pela disposição política de quem vai receber a informação. A mesma coisa tem a ver com estética. Há algumas pessoas que vão gostar de Duna 2. Eu fui porque eu sabia o que era. Eu queria uma experiência estética. Aquele som que faz tremer seus ossos naquela tela gigantesca. É isso que eu queria. Tem algumas pessoas que vão lá e vão, é filme xoxo. Não se discute. Porque a percepção, o sentimento gerado esteticamente pelo gosto da pessoa em relação ao objeto é de ordem estética. Agora, o sentimento de você sentir, você põe a mão, bote uma venda, aí a pessoa traz um quadrado, um objeto quadrado, aí você começa a palpar. Aí ela vai dizer assim, isso é feito de quê? Você começa. É mole. Isopor. Acertou. Esse sentimento, lamento, quem está fazendo essa confusão é o Damásio, de usar a palavra sentimento para isso. Esse sentir não é político nem estético. É heurístico. Esse sentimento não tem nada a ver com esse outro sentimento. Não sentimos a mobília. Bem, podemos sentir sim. Eu não sinto se eu estiver de longe. Se eu tocar, eu sinto.
à nossa volta ou a paisagem. Bem, a paisagem é uma abstração, né? Eu posso sentir a árvore, a grama, até o vento. Então eu também posso sentir. Podemos perceber a paisagem. Ele está fazendo uma distinção entre sentir e perceber. Para mim, essa distinção não tem validade nesse sentido aqui. Então, posso perceber a paisagem e a mobília, e essas percepções podem facilmente fazer surgir respostas emotivas e resultar nos respectivos sentimentos. Aí, sentimento aqui é estética, que a pessoa vai olhar para aquela paisagem e vai achar linda, mas uma outra pessoa, porque teve uma experiência trágica naquele lugar ou em algum lugar parecido, ou sei lá, por qualquer razão, vai achar aquela paisagem ruim. Esse sentimento é estético, não tem nada a ver com o sentimento heurístico de prospecção da realidade. É uma confusão. É preciso ter cuidado aqui, porque estamos sendo levados para um movimento confuso de explicitação do fenômeno. Vamos ficar atentos. Podemos experimentar esses sentimentos emotivos e até dar nomes a eles. A bela paisagem e a poltrona confortável. Tá, se a gente tentar aqui considerar que tanto o sentir de tocar na mesa, porque eu toco na mesa é algo mecânico. O sentimento é uma construção, sentimento no sentido de sentir. É gerado pela inércia, resistência do material em relação ao meu movimento de mão, mas é traduzido pelo meu sistema nervoso central. A tradução, se a gente chamar a tradução de sentimento, é um produto meu, mas a inércia opera no campo, inclusive, das partículas. Mesmo os neutrinos, a gente os pode capturar. Então, o efeito da resistência do meio não é uma propriedade meramente biológica. Sentir, no sentido de traduzir por um sistema nervoso central esse meio e essa resistência, sim, mas isso vale para fora e vale para dentro. Nesse sentido, o sentimento estético também é uma produção, mas continuam sendo coisas completamente diferentes. No entanto, o que realmente sentimos no sentido apropriado do termo é como se encontra o nosso organismo ou partes dele, de momento a momento. Para mim, a diferença é que quando você sente a mesa ou sente aquele quadrado que era de isopor, você está sentindo algo que não é você. Não é inerente a você. O seu sistema nervoso central não incorpora aquele objeto a você. Ele não faz parte do seu corpo físico e do seu corpo psíquico. Então você traduz aquilo como o sentimento de algo externo. E quando você faz o mesmíssimo procedimento para dentro, você percebe aquilo como constituindo o seu corpo. É diferente a percepção no sentido da experiência, porque há uma informação. Isso sou eu, isso não sou eu. Não dá para deixar isso de lado. Seu funcionamento está regular e desimpedido ou há dificuldades? Chamo esses sentimentos de homeostáticos, os sentimentos internos, né? O organismo mapeia os seus constituintes justamente para verificar se é preciso alguma intervenção para a manutenção do estado ótimo da homeostase. Porque, como informantes diretos, eles nos dizem se o organismo está ou não funcionando de acordo com necessidades homeostáticas. Ou seja, não tem nada de estético nisso, não tem nada a ver com o sentimento de você olhar uma mobília nova e dizer, ai, que lindo. Isto é, de modo conducente ou não, de um modo conducente ou não à vida e à sobrevivência. Os sentimentos, acho que são as sentimentações, devem sua existência ao fato de que o sistema nervoso tem contato direto. Viu? O sentimento é possível porque tem contato. Você contata a mesa, toca na mesa, você sente a mesa. O sistema nervoso tem contato direto com o meio interno, ele sente. É o mesmo procedimento. A tradução é diferente porque
é acrescida a informação. Você vê a informação da sonda, atenção, isso não sou eu, você trata de um jeito. Então você experimenta esse conhecimento de um jeito. No meio interno, a sonda neuronal traz a informação, da mesma forma que a informação de fora, mas acrescenta, atenção, esse sou eu. Você trata isso e experimenta isso de modo diferente. É o mesmo procedimento mecânico. Vou repetir. Os sentimentos devem sua existência ao fato de que o sistema nervoso tem contato direto com o interior do corpo e vice-versa. O sistema nervoso literalmente toca, entre aspas, o interior do organismo em todas as partes desse interior e é tocado em retribuição. Por que é tocado em retribuição? Porque o organismo é o próprio sujeito. Cada pedacinho é o eu, diferente da mesa, que não é nem o eu, nem o outro, é o mundo. A nudez do interior em relação ao sistema nervoso e o acesso direto que o sistema nervoso tem ao interior são características da natureza única da interocepção. O termo técnico reservado para a percepção do nosso interior visceral. A interocepção, ou interocepção, distingue-se da percepção do nosso sistema músculo-esquelético, conhecida como propriocepção, e da percepção do mundo exterior, a esterocepção. Bem, até que ponto? Porque quando eu fui ver Duna, eu botei aquela meia de compressão, uma meia Kendall, eu uso porque eu fico muito tempo sentado, então eu gosto de usá-la para evitar acúmulo de líquido nos pés. Mas estou numa fase boa, o pé não tem inchado, não tenho usado. Aí para ir no cinema eu enfiei, mas eu acho que eu enfiei de qualquer jeito. Botei o tênis, fui para o cinema, estou lá assistindo, não deu 20 minutos de filme, meu pé começou a doer de um modo que eu não podia continuar com o tênis. Tirei o tênis, percebi que não era cãibra, não era nada, era a meia mal colocada, pressionando os músculos e os nervos do pé ao ponto de que eu tive que tirar a meia. Bem, é o sistema músculo-esquelético. E eu percebi do mesmo jeito que eu perceberia uma dor nos rins. A única diferença, alguém me corrija, é que eu não posso olhar meu rim, não posso ver a pedra, não posso ver ele doendo, só posso senti-lo. No pé, eu podia olhar para ele, mas olhando para ele, acreditem, eu não via nada. Se Bel olhasse para o meu pé, diria, tem nada aí não, larga de ser fresco. Mas a dor estava ao ponto de eu tirei o sapato, tirei a meia, guardei a meia no bolso e fiquei descalço, com um pé, o outro com o sapato que estava frio, porque estava doendo muito. Foi tirar a meia, parou a dor. Eu havia colocado a meia errado, e quem já usou meia Kendall sabe, se usar errado, vai doer, porque ela aperta. Para mim, não tem lá grande diferença não, com toda a honestidade, mas... Agora, a percepção do meio externo tem essa diferença fundamental de distinção da sonda e distinção da operação psicológica, porque não sou eu. Os sentimentos como expressos em nosso organismo e experimentados na nossa mente conseguem nos manobrar, literalmente nos perturbam de modo positivo ou negativo. Por quê e como podem fazer isso? A primeira razão é clara, eles são de casa, viu? Ele sou eu. E tem acesso ao nosso interior. A maquinaria neural que nos ajuda a fabricar um sentimento continua sendo vago aqui, né? Mas aqui é a sentimentação, a percepção. Ele só está distinguindo a questão mecânica, mas ela é válida, inclusive, para átomos, da questão biológica da percepção, que não é consciência da percepção, é só a percepção. O sentimento biológico, para usar a palavra sentimento, e a percepção mecânica interagem como faculdade viva. Por exemplo, os sinais de dor provenientes da cápsula renal doente viajam ao sistema nervoso central e coalescem, tornando-se uma cólica renal, como a dor do meu pé, não vejo diferença. Mas o processo não para aí, o sistema nervoso central engendra uma resposta de volta para a cápsula do rim doente e modula a continuação da dor. Pode até interrompê-la. Bem, eu confesso que eu não entendi isso da primeira vez e continuo sem entender.
Como é que o meu sistema nervoso central cancela a dor? Bem, ele pode cancelar num trauma, né? Há traumas agudos em que a pessoa perde o braço e ela não sente a dor no braço, ela só está movendo o braço e ela não vê o braço. Mas aí são casos assim muito radicais. Outros eventos na área, como uma inflamação local, geram seus próprios sinais e contribuem para a experiência ou a pressão gerada por um meio externo no meio interno, como aconteceu com o meu pé. A situação geral demanda a atenção e o envolvimento do indivíduo. Paro por aqui, mas não termina o capítulo. Vamos terminar o capítulo na próxima leitura. Esse já foi o maior vídeo da série até aqui. Então, se você gostou, deixe o joinha, deixe um comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia. E deixe um comentário sobre a nova fase OBS, esses enfeites e comunicações de incentivo, de agradecimento, de orientação, de pedido que eu tenho espalhado pelos vídeos dessa nova fase. Dê um retorno, deixe eu saber como vai a sua apreciação, não apenas do meu trabalho, mas também da apresentação pública de meu trabalho. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.